As pessoas até se descontrolam, começam a gritar, movidas pelo ódio. O PT mente de cima a baixo. A deputada que é aqui do Distrito Federal, quero saber se visitou um dos familiares daqueles que foram presos injustamente. Salve, salve! A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, dia 8, uma medida provisória que destinou um crédito extraordinário de R$1 bilhão para diversos ministérios. E qual é o objetivo desse valor? Nada mais, nada menos do que ações de proteção ao povo indígena Yanomami, que estão morrendo como nunca no governo Lula. Mas aí vem um detalhe que colocou os petistas contra a parede. Sabe por que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva enviou essa medida provisória para o Congresso Nacional? Porque o ministro Luiz Roberto Barroso mandou. Sim, o magistrado determinou que o executivo abrisse esse crédito extraordinário, caso faltasse recursos orçamentários para auxiliar os indígenas Yanomamis. E aí, os petistas ficaram envergonhados e encurralados. Eles até tentaram reagir atacando, mas foram completamente desmascarados pela oposição. Veja o vídeo de uma verdadeira batalha no plenário da Câmara dos Deputados. Que essa medida provisória do governo Lula, ela trata de recursos para aplicação no atendimento de medidas emergenciais necessárias à proteção da vida nos territórios indígenas Yanomamis, deputado Luiz Lima. O interessante dessa história toda é que o governo anterior, o governo Bolsonaro, logo no seu final, na verdade no início, do desgoverno Lula, foi acusado de praticar um genocídio do povo Yanomami. O governo Lula, ou o desgoverno Lula, encaminhou uma medida provisória depois de um número de mortes maior do que aquele verificado na primeira tragédia que aconteceu lá, deputado Sargento Fauri. Nós precisamos, obviamente, lamentar cada morte acontecida no povo Yanomami. Houve, então, um genocídio maior, já que o PT chamou aquilo de genocídio que Bolsonaro teria feito com o povo Yanomami, com um detalhe sórdido. Essa medida provisória só foi encaminhada para o Congresso Nacional porque houve uma decisão monocrática do Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, obrigando o desgoverno Lula a abrir crédito para atender o povo Yanomami. O governo Bolsonaro nunca precisou disso. Lamentamos, foi uma tragédia. Mas essa tragédia hoje está maior ainda, e o desgoverno do Lula, que tentou acusar por vários outros motivos, inclusive a questão da gestão da pandemia, Bolsonaro de genocida, não usam as palavras corretamente, aliás, agridem o bom senso, agridem a própria humanidade, porque o conceito de genocídio é muito diferente, mais amplo, e agora agridem também o povo brasileiro com a falta de respeito com essa tribo indígena. Portanto, senhor presidente, é óbvio que nós vamos encaminhar favoravelmente a essa medida provisória de abertura de crédito extraordinário, e mais uma vez precisamos aqui lembrar que este é o governo da mentira e das fake news, porque antes falavam das queimadas na Amazônia que precisam ser combatidas. Hoje não só a Amazônia queima mais, mas o Pantanal também. Falavam do genocídio do povo Yanomami. Hoje não só continuam morrendo índios da tribo Yanomami, como morrem mais sob o desgoverno do PT. É uma vergonha, é um assinte, é um abuso. Interessante ver como o governo aqui, o PT, os partidos todos da base, não estão nem se pronunciando. Estão vendo a vergonha que estão passando, porque, repito, teve que o Supremo Tribunal Federal obrigar o governo a mandar dinheiro, abrir crédito extraordinário no orçamento, para que o povo Yanomami pudesse ser atendido. Olha só, mas que vergonha que o governo está passando aqui hoje, mas que vergonha! O Lula, a turma do PT que dizia que o Bolsonaro era genocida, a turma que dizia que ele deixou os Yanomamis morrendo à míngua, teve de ser obrigado por decisão monocrática do Barroso a mandar dinheiro para atender aquele povo, para não morrer, e morreram mais do que na época do Bolsonaro, e aqui não tem coragem sequer de defender a medida provisória, porque sabem a vergonha que estão passando aqui hoje à noite. Deixaram passar? Não.
PT vota sim, governo vota sim, passa logo isso, não queremos discutir esse troço. Eu vou orientar em todos os tempos. Na minoria, na oposição e agora no novo, sim. Maioria. Presidente, a maioria... Minoria. A maioria... Maioria. A maioria vota sim. E é importante dizer que o que o nosso governo está fazendo é enfrentar o abandono e a miséria que o governo de Vossa Excelência deixou essa parte importante do povo brasileiro, os Yanomami. Anos de destruição, anos de abandono. A opressão que foi marca da atuação do governo Bolsonaro, que o líder que me antecedeu falou, diz bem da responsabilidade que temos com o país e principalmente com essas comunidades que precisam tanto de proteção do Estado brasileiro. É aquela velha história, sempre acuse seus adversários daquilo que você faz. Acusaram Bolsonaro de genocida, mas na verdade eles é que são os genocidas. Acusaram do nosso governo anterior, do nosso governo, promover queimadas quando é eles que promovem queimadas, são omissos, praticamente acabaram com a fiscalização do IBAMA e as queimadas ocorrem de forma crescente e estão acabando com o Pantanal e com a própria Amazônia. O governo do PT está acabando com a Amazônia e o Pantanal porque são omissos. Na questão dos desmatamento, o desmatamento cresceu nos últimos 18 meses porque o governo do PT é omisso. Então, sempre acuse seus adversários daquilo que você faz. Diziam uma coisa, mas fazem outra. Como muito bem disse que o deputado Marcel Varratti, são hipócritas. E agora lá no meu estado do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Dizem que vão fazer para salvar o povo das enchentes, mas não fizeram nada. A oposição orienta, sim, para salvar o povo Yanomami, apesar da omissão petista. Presidente, um minuto. De novo, Minoria. Senhor, pela minoria, senhor presidente. De novo, claro. É que não está nada, está certinho. Minoria tem um minuto, oposição tem um minuto, Novo tem um minuto, PL tem um minuto e vamos usar todos os minutos que forem necessários para falar a verdade. Porque enquanto o PT repete uma mentira atrás da outra, até que, pelo menos tentam, né, se torne verdade, nós aqui falamos a verdade para devolver ao povo aquilo que é seu de direito, a informação correta, escorreita. Como disse, aliás, o deputado Sanderson, dizem que estão mandando bilhões e bilhões e bilhões para o Rio Grande do Sul. Uma mentira. Quase nada chega na ponta. E não é só burocracia, não. É falta de realmente compromisso com o Estado. Assim como não tiveram compromisso com o povo Yanomami. Falam tanto de genocídio. Genocidas são eles que defendem os regimes comunistas, socialistas, deixaram milhões de mortos e perseguidos no mundo todo e querem perseguir aqui no Brasil também. Nós, como oposição e minoria, não deixaremos. Que nós temos que acabar com esse império das fake news e das mentiras. O governo do presidente Lula está dando a maior apoio, a maior assistência às vítimas no Rio Grande do Sul. Nunca tivemos um apoio tão forte de toda a máquina do governo. Vocês da extrema-direita, o que sabem fazer é mentir, propagar mentiras, disseminar mentiras, o ódio e a violência. Mas isso não adianta, que não vai prosperar. O nosso governo recuperou a capacidade de atender as demandas das políticas públicas mais importantes. O nosso governo está dando apoio que nunca podiam esperar no Rio Grande do Sul, nessa tempestade, nessa catástrofe. E nós vamos, presidente, continuar investindo nas políticas públicas mais importantes. É preciso levar a verdade à sua excelência, o povo brasileiro, e o atual desgoverno, liderado por PT, mas com um monte de puxadinho, porque o PT não tem voto sozinho, Marcel. O PT tem ali 80 votos. Ele se sustenta porque tem muitos isentões que estão ali sustentando essa gente. E eles sempre se sustentaram em cima da mentira, da hipocrisia. Agora, mais uma vez, vi um deputado aqui mentindo. Porque eu vim do Rio Grande do Sul hoje, tive quinta, sexta, sábado, domingo lá, e estou vendo o sofrimento do povo gaúcho com a omissão do governo que mente, que faz e não faz nada. Então hoje aqui agora aprovando essa medida provisória, produto de uma ação do ministro do STF, porque o governo Lula não fez nada. Aliás, as queimadas aumentaram de forma expressiva no governo Lula. Hipócritas que precisam serem atacados aqui pelo Parlamento brasileiro, e nós temos a obrigação de levar a verdade e a sua excelência, o povo brasileiro, e em especial o povo gaúcho. Fake news atrás de fake news aqui. Primeiro que se o governo Lula estivesse realmente apoiando o Rio Grande do Sul, nós não teríamos mais de 20 mil desempregados nesses últimos 30 dias.
não se dignaram a assinar uma medida provisória para salvar o emprego das pessoas e se dizem no Partido dos Trabalhadores. Só porque aquela medida que deu certo na pandemia era do Bolsonaro e deu certo e salvou empregos, não querem fazer o mesmo no Rio Grande do Sul. Isso é fazer politicagem barata. Barata não, cara para a nossa população no Rio Grande do Sul, caríssimo, está custando a vida das pessoas, o pão na mesa. Como é possível que alguém do Partido dos Trabalhadores venha aqui com a cara mais lavada do mundo mentir ao povo brasileiro sobre a inoperância de Lula no Rio Grande do Sul? É uma vergonha. Terra Yanomami tem 363 mortes registradas no primeiro ano do governo Lula e supera 2022. Veja bem, o PT aqui do lado, sabe de onde essa notícia? Folha de São Paulo. Digam aqui que a Folha faz fake news. Digam aqui que a Folha está mentindo, que teve mais morte no governo Lula, nas terras Yanomamis, do que no governo Bolsonaro. Digam aqui que é mentira a mensagem encaminhada pelo presidente da República a esse Congresso Nacional, pedindo para abertura de crédito extraordinário, porque o Supremo Tribunal Federal mandou enviar dinheiro para salvar os Yanomamis. Digam aqui que é mentira. Digam que a Folha de São Paulo está mentindo. Digam que o Lula mentiu na mensagem encaminhada ao Congresso Nacional. Mas não dizem, porque mentem em cima da mentira, e mentem mais, e são os reis da fake news. O que nós vemos aqui é que capturaram a política. Acham que a política é o ódio. As pessoas até se descontrolam, começam a gritar, movidas pelo ódio, Não querem escutar o outro, mas também capturaram a política pela mentira. Nós temos parlamentares aqui que sobem à tribuna e continuam mentindo, e estão sendo processados, porque mentiram, se agarram na mentira, porque é o combustível para a sua atuação. O jeito que o PT age aqui, esse artigo era 171, na verdade, presidente, porque o que faz aqui é estelionato, inclusive eleitoral, mas é muito mais do que só eleitoral. Eu queria dizer, inclusive, senhor presidente, que esse projeto aqui trata de um tema que me afetou pessoalmente. Eu processei uma vez um petista por ter mentido contra mim, por ter me caluniado. E ele perdeu na primeira instância, porque ele mentiu, porque ele caluniou. E na instância recursal, eu queria ter vencido de novo, porque ele recorreu contra mim, deputado Sanderson. Mas o advogado dele, incompetente, imagino, não sabia que era feriado municipal e perdeu o prazo para poder recorrer e não pude vencer no recurso, no mérito. Venci na incompetência. Agora aqui eu posso vencer no mérito, pelo menos pelo que a gente percebe da reação popular às mentiras do PT. O PT mente de cima a baixo. A deputada que é aqui do Distrito Federal, quero saber se visitou um dos familiares daqueles que foram presos injustamente. A senhora que diz que é a favor de direitos humanos, quero saber se deu solidariedade, não importa se eventualmente depredou ou não, a qualquer familiar de pessoas que foram presas injusta e ilegalmente. A senhora fala de direitos humanos aqui, mas os direitos humanos dos brasilienses que tiveram... Pode responder o que quiser, vai responder à vontade. Vai responder à vontade, ninguém vai acreditar na senhora. É só sai mentira. Sabe quando a senhora está mentindo? Quando move os lábios. Quando move os lábios. Sobe ali, é só mentira. Só ataque. E depois quem tem ódio sou eu? Eu sou revoltado contra quem usa a tribuna para espalhar mentiras, para atacar os colegas, para dizer que é a favor de direitos humanos, mas nunca deu uma palavra de solidariedade a quem está sofrendo aqui em Brasília pela falta de direitos humanos. Aliás, a senhora nunca me defendeu diante do ministro Alexandre de Moraes, que até agora não deu autorização para visitarmos novamente os presos da Papuda. Eu a desafio a pedir ao ministro Alexandre de Moraes que me permita visitar os presos na Papuda, se a senhora é a favor de direitos humanos. Mas não vai fazer. Não vai fazer, porque é a favor de quem está do seu lado. Tem ódio por qualquer outra coisa. Se a senhora me pedisse para visitar alguém que está sofrendo com direitos humanos, que seja de esquerda, eu seria o primeiro a fazer. Mas como eu disse, eu quero justiça e eu não quero burocracia, mesmo para os meus adversários.
E por isso eu estou aqui fazendo essa defesa, senhor presidente. Fazia tempo que a turma de Lula não era colocada em xeque dessa forma. Eles foram pegos de surpresa e encurralados no plenário da Câmara pelos deputados Sanderson e Marcel Van Hatten, que mostraram a hipocrisia e as mentiras dessa gente.